Vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Nós falamos no domingo passado que durante esse mês nós vamos falar sobre Páscoa, nós vamos falar sobre Cristo Jesus, como nós falamos, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça demonstrada através da sua vida, através da sua morte e sua ressurreição. Essa é a Páscoa que nós celebramos, né? E hoje nós vamos dar sequência aqui a esse tema. E o tema que eu escolhi para hoje é o Cristo crucificado. De repente você pode achar que nós estamos dando muita ênfase sobre o assunto, sobre o tema morte de Jesus, né? Ora, pastor, você já falou domingo passado, vai falar hoje de novo, vai falar domingo que vem, amém. Agradeço a Deus por isso, porque Deus está falando conosco. E nós precisamos entender como esse tema é central em toda a Bíblia, né? Como esse tema é central em toda a Bíblia. Cristo Jesus, Ele é o tema central de toda a palavra de Deus, né? Toda a palavra de Deus fala do seu amor, da sua vida, a sua obra, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição, né? E nós vamos compartilhar hoje a primeira carta de Paulo, um texto na primeira carta de Paulo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Esse é o texto de entrada, de introdução, mas nós vamos citar vários outros textos bíblicos hoje aqui, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, como é bom falar do teu amor, falar da tua graça, do teu perdão, como é bom te louvar, como é bom estar aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já ministrou em nós nessa noite. Agora queremos compartilhar a sua palavra. Senhor, nós não temos condições por nós mesmos, em nós mesmos, de fazer isso, mas dependemos de Ti. Eu dependo do Senhor, Pai. A Tua igreja depende de Ti para ouvir a Sua palavra, para praticar a Sua palavra. Nós dependemos do Senhor. Deus, continue falando com amor, com graça e misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos lá, vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É claro que a ênfase está no versículo 2, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo fala aqui de forma muito rápida é que ele não usou de persuasão intelectual, ele não usou a retórica, não usou, embora ele era muito bom nisso e fez muito isso em suas cartas, mas o que interessava para Paulo, o que era importante para ele é que as pessoas, a igreja, as pessoas que o ouviam, conhecessem a Cristo Jesus e Cristo Jesus crucificado, falando da sua morte expiatória, a sua morte que nos livra do pecado e a sua ressurreição. Paulo estava preocupado com isso e a igreja precisa estar preocupada com isso constantemente. Falar de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, não pode deixar de falar sobre isso, né? E qualquer pessoa que queira conhecer o cristianismo, qualquer pessoa que queira conhecer a pessoa de Jesus, conhecer a sua vida, a sua obra, essa pessoa vai ficar impressionada, talvez espantada pelo destaque, quando ter contato com a sua palavra, a palavra de Deus, pelo destaque que os seguidores de Jesus deram e dão à sua morte, a Jesus Cristo e este crucificado. Queridos, muitos líderes espirituais que já passaram por este mundo, eles tiveram a sua morte lamentada, e isto é fato, né? Grandes líderes espirituais, como por exemplo Maomé, como Confúcio, como o Buda e até mesmo como Moisés, tiveram suas mortes lamentadas.
né? Mas o fato é que a importância, a influência que esses líderes tiveram, eles tiveram essa importância, essa influência em vida, enquanto eles estiveram aqui. Eles são lembrados, são reverenciados pelo que fizeram em vida, né? Seus exemplos, seus ensinos, enfim. Mas com Jesus Cristo é diferente. Os seus ensinos, as suas obras, o seu exemplo, eles são incomparáveis. Mas desde o princípio, os seus seguidores enfatizaram e a palavra de Deus continua dando ênfase à sua morte. Isso é tremendo, isso é extraordinário. E além da passagem bíblica que nós lemos aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que lemos na introdução, o apóstolo Paulo também falou em Filipenses, por exemplo, sobre a importância, a ênfase que ele dá sobre a morte de Cristo Jesus. E Páscoa nós estamos falando da morte de Jesus e, claro, da sua ressurreição. Olha lá, Filipenses 2,8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Novamente, ênfase, esse tom de importância, esse tema central relatado por Paulo. E tem várias outras passagens, mas eu destaquei algumas. Por exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, ele escreveu lá na primeira carta de Pedro 3,18: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. De novo, a ênfase de Pedro falando sobre a morte de Jesus. E João também escreveu, entre tantas outras coisas, ele escreveu lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o tema propiciação falando que Jesus morreu em nosso lugar, para o perdão dos nossos pecados, a remoção da nossa culpa diante de Deus. Nos 4 evangelhos, os seus autores dedicaram um grande espaço nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a última semana de vida de Jesus e sua morte. Dedicaram um espaço tremendo nos seus evangelhos para falar sobre isso, enquanto Jesus esteve aqui na terra. E não só os seus seguidores dão ênfase à sua morte, mas o próprio Senhor Jesus, ele sempre deixou muito claro sobre a sua missão quando enviado por Deus, pelo Deus Pai. Ele tinha certeza e clareza da sua missão, de que ele viria a este mundo para morrer por nossos pecados. Jesus não foi pego de surpresa, né? No meio do caminho. Não, ele já sabia, né? Olha só o próprio Senhor Jesus citando uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 31. Então ele quem? A Jesus, ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, ele, Jesus, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Jesus também falando dando ênfase à questão da sua morte, o tema, a sua morte, como propiciação, como pagamento dos nossos pecados lá na cruz. Queridos, tudo isto para deixar claro para o mundo, para mim, para você e para o mundo, que a sua missão foi concluída por meio de sua morte. Por meio de sua morte. E, claro, da sua ressurreição. Né? Por isso, Jesus, quando entrou em Jerusalém, a entrada triunfal em Jerusalém, né? Para a festa da Páscoa, celebrar a festa da Páscoa judaica,
ele falou: é chegada a hora, a minha hora chegou. Ele já sabia tudo o que ia acontecer, né? A minha hora chegou, ele tinha plena consciência da sua missão, a sua entrega voluntária, a sua entrega espontânea, a caminho da cruz, a caminho da cruz. Mas por que tanta ênfase na morte de Jesus? Por que tanta ênfase assim? Por que tanta ênfase? Porque seus seguidores, porque a palavra dedica muito espaço para isso, desde o Antigo Testamento, falando sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso nós falamos na mensagem no domingo passado. Porque Jesus morreu? Porque ele não resolveu o problema do pecado de outra maneira? Para que ele teve que ir até a cruz? Mas vamos lá. Jesus não tinha intenção de ser um líder revolucionário, né? Como é que fala aquela palavra? Um subserviente, é isso? Né? Político, social. Não, ele não tinha intenção de ser um líder revolucionário, embora a sua vida, a sua mensagem, os seus ensinos incomodavam muitos, né? Chocava muito, e principalmente as lideranças legalistas de sua época. Mas ele fez isso, foi até a cruz, por pelo menos 3 motivos que eu destaquei aqui, segundo a palavra de Deus. Primeiro motivo: Cristo morreu para expiar os nossos pecados. E você deve estar pensando: poxa, mas Jesus fica espiando o que eu estou fazendo de errado, né? Jesus está dando uma olhadinha assim na ponta dos pés para dar uma espiada nas coisas erradas que eu faço? Não. Mas o termo expiar aqui é pagar o preço, é remover a culpa, e a gente já falou sobre isso. Cristo morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Primeiro motivo que eu destaco aqui, né? Irmãos, a cruz de Cristo é a única forma, a única base sobre a qual Deus pode perdoar pecados. A sua morte é a única base pela qual Deus pode perdoar pecados. Um Deus santo, um Deus santo, 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 ele não pode se relacionar com pecadores. Isaías capítulo 59, versículo 2, a primeira parte do versículo 2 diz assim: mas as suas maldades separaram vocês de Deus. A nossa maldade, o nosso DNA ruim do pecado, né? Que entrou através de Adão, os nossos representantes, né? Adão e Eva, eles entraram na natureza humana e bagunçaram tudo. Mas o Deus santo, santo, santo não nos criou para nos prejudicar, Ele nos criou para se relacionar conosco. O problema é que o homem, o ser humano, fez escolhas erradas. E nós precisamos entender o quanto as nossas maldades, o quanto a nossa desobediência, o quanto os nossos pecados atingem a santidade de Deus. Senão a cruz, a morte de Cristo não faz sentido. Ele poderia ter feito outra coisa para resolver esse problema. Mas Deus é amor. Mas o seu amor, o amor de Deus, não é um mero sentimento, é um amor santo. E por isso essa é a única forma de Deus perdoar o pecador e punir o seu pecado ao mesmo tempo. Você está entendendo? Deus precisa exercer o juízo, Ele precisa ser justo e amoroso ao mesmo tempo. E na cruz, o justo juízo, Deus santo, santo, santo,
perdoa o pecador e ao mesmo tempo pune o pecado. Isso que é amor. Isso que é amor de verdade. Louve a Deus por isso. Louve a Deus por isso. John Stott, inclusive esse livro, Por que Sou Cristão, me ajudou muito a preparar essa mensagem. Ele diz nesse seu livro, John Stott já faleceu, já está na glória. Nesse seu livro, Por que Sou Cristão, ele disse assim: na cruz, em sua morte, na cruz, o amor e a justiça de Deus são reconciliados. O amor e a justiça de Deus se encontram, se entrelaçam. Na cruz, em Jesus, Deus não deixou de ser justo e nem deixou de amar. Louvado seja Deus por isso. Que grande amor. Que grande perdão. Vamos lá. Primeiro motivo, então, porque Jesus teve que morrer, e morrer na cruz, que foi o método romano de condenação na época, né? Para pagar o preço do nosso pecado, para remover a nossa culpa. E nós vemos que isso é um ato de amor e justiça de Deus, em nosso favor. Mas o segundo motivo, Cristo morreu para revelar o caráter de Deus. Cristo morreu na cruz para revelar o caráter de Deus. É quase uma sequência do que a gente acabou de falar aqui. Assim como as nossas ações revelam muito, assim como as nossas ações, o que fazemos, né, revelam muito do nosso caráter. Vocês concordam? Deus, da mesma forma, Ele faz da mesma maneira. As suas ações, as ações de Deus, revelam o seu caráter, as suas qualidades, os seus atributos. Cristo na cruz, ao morrer na cruz, Ele revelou o amor de Deus, Ele revelou a misericórdia de Deus, Ele revelou a bondade de Deus, Ele revelou a paciência de Deus, Ele revelou a justiça de Deus, Ele revelou o caráter de Deus, ao nos dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Essa é a maior prova, a ação prática de Deus de amor, de misericórdia, de que Ele quer se relacionar conosco. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer na morte daquele que não está nem aí com Ele, daquele que não se importa com Ele. Olha só, Ele não tem prazer nisso, na morte desse tipo de pessoa. Vamos lá, por favor. Ezequiel 33:11. Esse versículo é conhecido, né? Bastante conhecido. Diga-lhes, Deus falando, juro pela minha vida. Uau! Aqui daria uma mensagem, né, pastores, né, irmãos? Mas diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes eu tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Eu vejo um apelo de Deus aqui, voltem para mim. É um apelo de um Deus amoroso, que não suporta o pecado, mas um Deus amoroso. Que motivo, irmãos, que motivo Deus teria já para não vir em juízo e resolver de uma vez por todas a questão do mal neste mundo? Qual o motivo? Por que Ele já não exerce o seu juízo definitivo e cabal sobre este mundo agora, hoje? Por qual motivo?
por esses motivos. Por causa do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua paciência, da sua justiça. E Pedro falou isso para a igreja lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. Algumas pessoas estavam ridicularizando os cristãos, zombando dos cristãos, falando: ei, cadê o Deus de vocês? Vocês estão falando aí que vai voltar, tal, cadê o Salvador de vocês? E aí Pedro fala: calma, gente, calma. Deus está sendo paciente. Deus está sendo paciente, porque Ele não quer que ninguém se perca, né? Que ninguém pereça, que ninguém morra, mas antes que todos se arrependam. Vemos aqui o amor, a paciência, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus. Deus é um Deus de vida, Deus não é um Deus de morte. Deus é Deus de vida. Então, o segundo motivo é porque Cristo, na cruz, em sua morte, revelou o caráter de Deus. E o último ponto, e louve a Deus por isso, pelo seu grande amor também, por esses atributos do caráter de Deus, viu? E o último ponto, Cristo morreu na cruz para conquistar, para derrotar, para triunfar sobre os poderes do mal. Primeiro, Cristo morreu para pagar o preço do nosso pecado, remover a nossa culpa lá na cruz. Ele morreu para revelar o caráter de Deus, os atributos do caráter de Deus, que é o seu amor, bondade, misericórdia, paciência, a sua justiça. E o último ponto, Cristo morreu para conquistar, para derrotar, para triunfar sobre os poderes do mal. Provavelmente, a maioria que viu aquela cena tenha visto Jesus naquela rude cruz, naquela época, o Cristo crucificado, o Cristo se contorcendo de dor, o Cristo rejeitado pelo seu próprio povo, o Cristo humilhado, o Cristo açoitado, o Cristo traído, o Cristo negado, o Cristo abandonado por um tempo, o Cristo pregado por pregos naquela cruz, o homem de dores, conforme Isaías fala lá no capítulo 53, provavelmente aqueles que tiveram essa visão, que viram essa cena, poderiam achar que ali estava alguém já derrotado, alguém já vencido, alguém que iria morrer definitivamente. Eu acho que era um sentimento que veio sobre muitos ali, se não a maioria, quando viu Jesus naquela situação. Mas, na verdade, ali, naquela cruz, naquele momento, Jesus estava esmagando a cabeça da serpente, conforme a promessa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Jesus estava lá, não vencido, derrotado, mas ele estava esmagando a cabeça de Satanás naquele momento. Ali estava o vencedor na cruz, e não o vencido, não o derrotado, mas ali estava o vencedor. E a cruz, que até então era um símbolo de condenação, de vergonha, passou a ser, por causa de Jesus, um símbolo de vitória e de esperança, por causa de Jesus. Celebremos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Se não, meus queridos irmãos, e você que está nos vendo, nós não estávamos aqui. Não estávamos aqui. Exatamente. Essa é a diferença dos líderes religiosos e espirituais que nós falamos lá no começo. Exatamente. E tantos outros que ficaram retidos, né, no túmulo. Cristo Jesus, o vitorioso, que triunfou sobre todos os poderes malignos,
Na cruz, Jesus triunfou sobre os poderes do mal. Olha lá o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 15. Por favor, Fê. Colossenses 2,15, por favor. E tendo despojado, esse despojado é humilhado, tá? Então, vamos lá. E tendo humilhado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles. Onde? Na cruz. Como? Através da sua morte. Cristo é o vencedor. Ele é o vencedor. Achavam que tinham acabado com ele, mas não. Satanás achou que tinha aplicado o golpe fatal, mas não. E olha só o que Paulo fala lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse eu não passei para o Fê, eu vou ler aqui. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, o apóstolo escreve aos cristãos, dizendo assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos irmãos do passado tinham convicção de que eles eram vitoriosos, e eu e você precisamos ter convicção, fé, esperança de que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. A nossa vitória não depende do nosso sucesso aqui nessa terra, mas depende de Cristo. Apesar de alguns acharem, que eles eram uns fracassados, os cristãos, e talvez muitos acham hoje que os cristãos também é um bando de gente fracassada, mas não, a palavra de Deus, por causa de Jesus, diz que nós somos vitoriosos. E é o que diz também a Paulo lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Paulo fala de novo dessa convicção. Paulo fala de novo aos cristãos, e Deus continua falando comigo e com você nessa noite, que apesar das nossas lutas, que apesar das nossas dificuldades, das nossas batalhas, a palavra de Deus afirma e confirma que o povo de Deus é um povo vencedor por causa do que Cristo Jesus fez na cruz e porque Ele é vencedor. Diz assim Romanos 8,37, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É Ele, Cristo Jesus, por causa da sua morte na cruz. É por causa dele que nós somos mais do que vencedores. O Cristo morto, crucificado naquela cruz, mas ressurreto, ressuscitou e vivo está. O Cristo crucificado é o Deus por nós. É o Deus que entrou neste mundo. É o Deus eterno que entrou neste mundo, que quis entrar neste mundo, ele não precisava. Ele entrou nesse mundo na pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado, porque Ele conhece as nossas dores, Ele não está alheio ao nosso sofrimento, ao sofrimento de ninguém. E na cruz, Ele, o Deus eterno, soberano, experimentou as nossas dores. Sofreu por mim e por você, sofreu por nós, morrendo no nosso lugar, removendo a nossa culpa, nos perdoando dos nossos pecados, nos oferecendo o seu perdão gracioso, amoroso, e triunfou sobre Satanás, e triunfou sobre a morte, triunfou sobre o sofrimento. Por isso eu e você, meus irmãos, apesar de toda a luta, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou e se entregou por mim e por você.
Celebre a Páscoa, festeje, comemore o que Cristo fez por mim e por você, o que Cristo fez por você que está nos vendo. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Celebremos a Páscoa, né? E nós não nos cansamos de falar sobre Cristo, sua morte e sua ressurreição. E espero que você não se canse de ouvir também, tá bom? Isso. Celebramos a sua morte. Amém. Vocês ouviram o que o pastor Zé Paulo falou? Né? Os líderes religiosos, né, que morreram, lamentam, é lamentada a vossa morte, a morte desses líderes religiosos. Né? E Cristo Jesus morreu, mas a sua morte é celebrada, não é lamentada, é celebrada, é festejada. E a sua ressurreição confirma a nossa celebração, confirma a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa glorificação futura, em nome de Jesus.